Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu, José Luiz de Godoy, estou aqui representando o grupo das arboviroses, referente ao tema do Zika vírus. E agora eu vou dar início à nossa apresentação. Primeiro eu vou dar uma breve introdução aqui sobre o nosso tema. O vírus Zika é um arbovírus da família Flaviviridae. É considerado um arbovírus pela dependência de parte de sua replicação acontecer em artrópodes. Isso é uma característica de todo arbovírus, ou seja, para ser considerado um arbovírus, o vírus ele depende totalmente de algum artrópode que precisa ser hematófago. Ou seja, no caso do Zika vírus, por exemplo, ele depende do mosquito para que se complete o seu ciclo epidemiológico. Mas tem outros vírus também que tem parte do seu ciclo o carrapato, que o carrapato também é um artrópode hematófago. Então, isso é uma característica específica que classifica um vírus como sendo arbovírus. E é transmitido aos humanos e outros animais pela picada de mosquitos, principalmente o Aedes aegypti. Tanto a dengue, o chikungunya e o próprio Zika vírus, eles são transmitidos principalmente pelo Aedes aegypti, mas isso não significa que essa seja a única espécie que transmita essas doenças. Porém, eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. A origem do Zika vírus, ele foi originalmente isolado de uma fêmea de macaco rhesus que se encontrava em estado febril na floresta Zika, localizada em Uganda, que fica na África, em 20 de abril de 1947. Ou seja, até 20 de abril de 1947, ninguém tinha conhecimento sobre esse vírus ainda, ou seja, ele não tinha uma identidade. Porém, nessa data específica, foi encontrado em um macaco rhesus um vírus que ninguém tinha conhecimento. E por conta da sua localização, que foi na floresta Zika, se deu o nome dele de Zika vírus. Para quem não conhece, e para quem conhece também, o macaco rhesus é esse macaco aqui que eu coloquei de fundo. E ele é encontrado lá na África e na Ásia. A expansão do vírus ocorreu de 1969 a 1983 pela Ásia Equatorial. Em 1947, o vírus estava contido apenas nos primatas não humanos, como o macaco rhesus, por exemplo. Porém, 15 a 20 anos depois, mais ou menos, algumas pessoas já começaram a apresentar anticorpos em relação ao vírus. Ou seja, o vírus já estava se instalando no organismo das pessoas. Até 1947, apenas macacos tinham o vírus. Porém, 15 a 20 anos depois, então, algumas pessoas já começaram a apresentar o vírus no seu organismo. E em 2014, ilhas do Pacífico foram contaminadas. Essas ilhas do Pacífico aqui englobam a Micronésia, a Polinésia e o grupo de ilhas do Oceano Pacífico, né? No Brasil, os primeiros casos confirmados de Zika aconteceram no primeiro semestre de 2015. Tem teorias que falam como o Zika vírus chegou aqui no nosso país e, por consequência, na América do Sul, né? Uma dessas teorias, ela fala que um grupo de remadores lá da Polinésia, que é as Ilhas do Pacífico que eu citei, eles vieram aqui para o Brasil competir em uma competição de remo. E nisso eles trouxeram o vírus Zika. Porém, isso é só uma teoria. E tem outra teoria também que fala da Copa do Mundo 2014, né? Porque em 2014 aconteceu a Copa e o Brasil ele foi o país sede da Copa. Ou seja, muitas pessoas vieram para cá, muitos turistas, né? E nisso, por consequência, trouxeram o vírus Zika. Porém, não há nada que comprove de fato como que o vírus Zika chegou aqui no Brasil. A única coisa que se sabe é que a porta de entrada, a região que o vírus Zika chegou, foi lá pela região Nordeste, que foi onde aconteceu os primeiros casos do vírus Zika. No final de 2014, começo de 2015 mais ou menos, algumas pessoas já começavam a apresentar os sintomas do Zika vírus, porém não tinha nada oficial ainda, não era nada comprovado. As pessoas apenas estavam apresentando sintomas, mas não se sabia ainda
o que estava causando aquilo. Aí em abril, maio de 2015, mais ou menos, foram confirmados os primeiros casos. Ou seja, no começo do ano, as pessoas já estavam com o vírus no organismo. Porém, não era comprovado ainda. Aí em maio de 2015, mais ou menos, já tinha uma comprovação que o que estava causando esses sintomas nas pessoas era o Zika vírus de fato. O agente etiológico, o Zika vírus, ele pertence ao grupo de vírus chamado Flavivírus, família Flaviviridae, e esse grupo contempla 62 espécies de vírus, os quais metade são conhecidos por causar doenças ao homem. Isso inclui tanto a dengue, a chikungunya e o próprio Zika vírus. Tem outras espécies desse grupo aqui que causam doenças ao homem também, como está falando aqui, metade desses vírus eles causam doenças ao homem. Porém, não tem tanta importância assim para a saúde humana. Os mais importantes são esses três aí que eu falei, que é a dengue, a chikungunya e o Zika vírus. São transmitidos por artrópodes, que é o que eu falei lá no segundo slide, que isso que caracteriza um arbovírus. O ciclo epidemiológico do vírus depende de um artrópode hematófago, para ser mais específico. E os principais hospedeiros são os primatas. Isso inclui tanto os seres humanos quanto os primatas não humanos, que são os macacos e os símios. E podem contaminar aves e pequenos mamíferos, como roedores, por exemplo, que são hospedeiros não imunes. Por que isso acontece? O homem e os primatas não humanos, após a primeira contaminação pelo vírus Zika, eles se tornam imunes. Ou seja, mesmo que essa pessoa ou esse primata não humano ele venha se infectar pelo vírus Zika, ou seja, um mosquito pica essas pessoas ou os primatas, essa pessoa na verdade não vai ter infecção, ela não vai apresentar nada, porque no primeiro caso do Zika vírus no seu organismo, ela já criou imunidade, ou seja, é uma vez só e nunca mais. Para combater isso, o vírus ele achou uma solução e a solução foi contaminar aves e pequenos mamíferos, porque esses animais aqui eles são hospedeiros não imunes, ou seja, esses animais aqui eles vão ser reservatórios do vírus Zika. Se o vírus ele contaminasse apenas os homens e os primatas não humanos, uma hora ele ia se extinguir, porque é uma vez só que ele contamina a pessoa, no caso, por exemplo, e a pessoa se torna imune. Nunca mais ela vai apresentar o vírus Zika. E já esses animais aqui, eles se tornam reservatórios do vírus Zika. Assim, o mosquito que não está infectado, ele pode picar um desses animais aqui e se tornar vetor, contaminando outras espécies, né? Assim, o vírus ele não se extingue, ele continua aí na natureza. Os suscetíveis, o vírus Zika ele não possui predileção por faixa etária ou sexo. Inicialmente possuía predileção pelo tipo sanguíneo O, que era predominante em seu local de origem. É que assim, lá onde o vírus se originou, que é na África e na Ásia também, a maioria das pessoas elas tinham o tipo sanguíneo O. Ou seja, naquela época, o vírus ele tinha essa predileção pelo tipo sanguíneo O. Mas isso daí foi uma predileção apenas no momento. Porque por conta da disseminação do vírus pelo mundo inteiro, hoje em dia pelo menos, o vírus está espalhado por todo o mundo aí, não tem mais essa predileção, ou seja, hoje em dia o vírus ele não tem predileção por faixa etária, por sexo, pelo tipo sanguíneo, por cor de pele, etc. Ele não tem predileção nenhuma, ou seja, qualquer pessoa está suscetível a contrair o vírus Zika. Os riscos de desenvolvimento e complicações da doença aumentam em mulheres grávidas, idosos ou portadores de alguma doença crônica. Eu vou falar sobre isso um pouco mais para frente, mas um resuminho aqui já. As mulheres grávidas é perigoso para elas por conta da microcefalia. Eu acho que isso não é novidade para ninguém, né? É perigoso para as mulheres por conta da microcefalia na criança.
Ou seja, se a mulher grávida ela for infectada durante a gestação pelo Zika vírus, tem o perigo da criança nascer com microcefalia. Os idosos é por conta da imunidade deles ser um pouco mais baixa, né? E portadores de alguma doença crônica é uma doença autoimune, por exemplo, que eu vou falar mais detalhadamente um pouquinho mais para frente. São mais vulneráveis aqueles que vivem em um local propício para a procriação do mosquito. Isso inclui a imagem que eu coloquei aqui de fundo, a criança aqui brincando do lado de um esgoto, água parada aqui, eu não sei ao certo se para mim isso daqui é um esgoto, né? Isso é uma fonte possível de procriação do mosquito que vai se tornar o vetor do Zika vírus. Ou seja, as pessoas dessa comunidade aí, a criança, por exemplo, que está brincando aqui, ela está muito mais suscetível a ser contaminada pelo vírus Zika do que uma pessoa que tenha pelo menos um saneamento básico. Infelizmente, aqui no Brasil, no nosso país, isso é mais comum do que parece. Muitas regiões do nosso país, regiões pobres do Brasil, não têm saneamento básico. Então, infelizmente, essas pessoas elas estão sim mais suscetíveis a contrair o vírus Zika. A transmissão ela ocorre através de 4 formas, que é através da relação sexual sem proteção, ou seja, não fazer uso de camisinha, por exemplo, transmissão transplacentária, que é o que causa microcefalia, picada de um vetor contaminado, essa é a forma mais comum de transmissão, e transfusão sanguínea. Essa quarta forma aqui de transmissão, ela é mais difícil de acontecer, porque para fazer a transfusão sanguínea, o doador ele tem que fazer o exame de sangue, tem todo o esquema para acontecer a transfusão sanguínea. Porém, nós estamos no Brasil, né? Então, tudo é possível, erros acontecem. É difícil acontecer a transmissão pela transfusão sanguínea? É difícil, mas não é impossível. E não há evidências que mostrem a transmissão do Zika vírus por meio de leite materno, urina ou saliva. Ou seja, essas 4 formas aqui que eu falei de transmissão, elas são comprovadas. O vírus Zika ele é transmitido sim por essas 4 formas aqui. Porém, não há nenhum estudo que comprove a transmissão do Zika vírus dessas outras formas aqui, pelo leite materno, pela urina ou saliva. Bom, aqui só uma imagem para enfatizar o que eu falei no slide anterior. Aqui o principal meio de transmissão do vírus Zika. O mosquito ele pica uma pessoa infectada que tenha o vírus Zika no seu organismo. Esse mosquito aqui ele se torna um vetor. Aí esse vetor ele vai contaminar uma pessoa que não estava com o vírus Zika no seu organismo. E que também não é imune, né? Porque como eu falei, depois de contaminada uma vez pelo Zika vírus, a pessoa ela nunca mais vai ter essa doença, porque ela vai se tornar imune. E aqui as outras 3 formas que eu falei de contaminação, a contaminação transplacentária, que é onde ocorrem os casos de microcefalia, a transmissão sexual, que é sem o uso de camisinha, e a transfusão sanguínea, que é o modo mais difícil de acontecer a transmissão, né? Mas que não é impossível, como eu falei antes. O vetor, agora, o principal vetor do Zika vírus é o mosquito da espécie Aedes aegypti. Contudo, outra espécie também é o vetor da doença, o Aedes albopictus, que é mais conhecido como mosquito tigre asiático. É que assim, se você perguntar para uma pessoa sobre um mosquito que transmite tanto a dengue, a chikungunya ou o Zika vírus, o primeiro que eles vão pensar é no Aedes aegypti, porque ele é o mais conhecido. E realmente, ele é o primeiro transmissor, o primeiro vetor que se vem na cabeça quando se fala dessas doenças que eu citei. Porém, todas as espécies do Aedes, elas podem ser vetor dessas arboviroses. E um exemplo, o segundo mais comum de transmitir essas doenças é o Aedes albopictus, que é essa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês. E eles são bem parecidos, né? Porque são do mesmo grupo de mosquitos, que são o Aedes. Ambos se reproduzem em água parada.
Os ovos sobrevivem até um ano em situações inapropriadas para o desenvolvimento, ou seja, é muito tempo, é um tempo bem grande, né? Assim, a fêmea ela vai depositar os ovos dela de qualquer forma, tendo água parada ou não. Porque, como eu falei aqui, os ovos sobrevivem até um ano em situações inapropriadas. Ou seja, a fêmea não vai encontrar água parada, para ela isso não tem problema. Ela vai depositar esses ovos de qualquer forma. Até que, por consequência, em algum momento esses ovos entrem em contato com água e eles vão eclodir. Então, tendo água ou não, em algum momento essa fêmea aí, ela vai depositar os ovos. E apenas as fêmeas do mosquito são vetores, porque são as fêmeas que sugam o sangue, né? O macho ele tem função apenas reprodutiva, enquanto a fêmea ela suga o sangue para ter os nutrientes necessários para a próxima geração de mosquitos. E ocorre transmissão vertical na espécie Aedes aegypti. Essa transmissão vertical aqui que eu estou falando é a transmissão do vírus para a mãe, da mãe para os ovos. Ou seja, o ovo ele vai eclodir em larva, vai virar pupa e aí vira o mosquito adulto. Esse mosquito adulto que acabou de nascer, vamos dizer assim, né? Ele já tem o vírus no seu organismo, ou seja, ele já é um vetor. Porém, a transmissão vertical ela só é comprovada no Aedes aegypti. No Aedes albopictus não tem nenhum estudo que comprove isso, mas é bem provável que aconteça também. Não é difícil que isso aconteça, né? Os sinais clínicos agora, de acordo com o Ministério da Saúde, os sintomas mais comuns são vermelhidão em todo o corpo, podendo apresentar coceira, febre baixa, conjuntivite sem secreção, mialgia, dor de cabeça e dor nas articulações. É assim, esses sintomas aqui que eu citei, eles são os mais comuns no Zika vírus. Tem outros sintomas sim, porém esses daqui são os que aparecem na maioria dos casos. E uma característica dos sintomas do Zika vírus é que eles são bem baixos, são meio fracos assim. Por exemplo, febre baixa, conjuntivite sem secreção, são sintomas leves. Provavelmente o grupo que vai falar sobre a dengue também coloque esses sintomas aqui, talvez eles coloquem. Porém, na dengue, esses sintomas aqui eles são bem mais intensos do que no Zika vírus. Os sintomas são parecidos sim, porém os sintomas do Zika vírus nem se comparam aos sintomas da dengue. Grande parte dos pacientes podem ser assintomáticos. Só 20% das pessoas que têm o Zika vírus no seu organismo, elas vão apresentar sintomas. Ou seja, 80% das pessoas, elas não apresentam nada. Elas têm o Zika vírus no seu organismo, sim, porém elas são assintomáticas, não vão apresentar nada. Por isso que é tão difícil mensurar quantas pessoas já foram infectadas pelo Zika vírus no nosso país. Porque como 80% não apresenta nada, muitas pessoas nem sabem que tiveram o Zika vírus no seu corpo. E em crianças recém-nascidas, o sintoma principal é a má formação da caixa craniana, que isso é o que caracteriza a microcefalia. Aqui só uma imagem para enfatizar os sintomas que eu falei. A dor de cabeça, que é moderada, ela está presente na maioria das infecções causadas pelo Zika vírus. Hipertrofia ganglionar, que acontece de forma moderada, não é todo caso que acontece isso. Manchas vermelhas, isso acontece em praticamente todos os casos de infecção. Febre, uma febre baixa, que é de 37,7 a 38 graus, mais ou menos. A coceira, que é causada pelas manchas vermelhas na pele, né? Inchaço nas articulações, que está relacionado com a dor articular. Acometimento neurológico. Isso daqui, ele é bem raro de se acontecer. Não é muito fácil assim não acontecer algum problema neurológico por conta do Zika vírus, mas pode acontecer sim, não é impossível. A conjuntivite, que também não é uma conjuntivite muito forte, ela é bem leve, acontece com frequência nos casos de infecção pelo Zika vírus. E dor nos músculos, que é a mialgia. O diagnóstico ele se baseia nos sinais clínicos, nos testes ELISA e RT-PCR, que são os testes
para ver se tem anticorpos no organismo da pessoa. Os anticorpos IgM podem ser encontrados a partir do terceiro dia de infecção, que os anticorpos IgM são os anticorpos recentes, né, provocados pelo Zika vírus, e reação cruzada com outros flavivírus. Isso aqui é o que tem que tomar cuidado quando vai fazer o diagnóstico do Zika vírus, porque assim, como eu falei, a dengue ela possui sintomas bem parecidos com o Zika vírus, porém a dengue ela é bem mais intensa. Ou seja, para você chegar num diagnóstico preciso, você tem que relacionar tudo isso. Os sinais clínicos, que são mais leves do que a dengue, os testes, aí relacionando tudo isso aqui, você consegue chegar em um diagnóstico preciso. E para recém-nascidos é realizado exames de imagem, para ver se o recém-nascido ele apresenta microcefalia ou não. O tratamento, até hoje, 2020, não há vacina contra o Zika vírus, e não há tratamento específico. Isso porque o tratamento ele se baseia nos sintomas de cada paciente, fazendo uso de analgésicos e antitérmicos principalmente. Os analgésicos é para diminuir a dor, né? Dor de cabeça, dor articular, a dor muscular. E os antitérmicos é por conta da febre. Em casos mais graves, deve-se fazer tratamento com um profissional especializado. Isso daqui se encaixa no caso do Zika vírus, ele atinge um patamar neurológico, que é o que eu falei lá no outro slide. É mais difícil acontecer, mas não é impossível. Caso o Zika vírus ele atinja esse patamar, o patamar neurológico, aí sim você tem que fazer um tratamento com um profissional especializado. E, em hipótese alguma, não fazer automedicação. Isso em qualquer doença, né? Não é recomendado fazer automedicação, porque você pode só piorar o seu quadro clínico. A profilaxia agora, que ela se baseia no combate à proliferação do vetor, evitando água parada, tendo saneamento básico, que infelizmente no nosso país, pelo menos, algumas regiões não têm saneamento básico, né? O que aumenta a proliferação do mosquito. Evitar o contato com o vetor, que utilizando telas em janelas e portas, fazendo uso de repelente, uso de roupas longas. Isso daqui tem que ser colocado em prática, principalmente em épocas de chuva, né? Aqui no Brasil, por exemplo, final do ano, começo do ano, tem muita chuva. Então, nessa época, tem que se fazer sim, tem que colocar em prática esses métodos de profilaxia mais ainda. E principalmente na zona rural, né, que é mais fácil ainda você entrar em contato com o mosquito. Praticar sexo seguro, ou seja, fazer o uso de camisinha. E eu coloquei aqui também uma estratégia do controle de vetor, que uma das estratégias adotadas para controlar a proliferação do vetor foi desenvolver um mosquito macho geneticamente modificado com a proteína TTA, gerando ovos inférteis. É que assim, conseguiram criar um mosquito em laboratório, ele foi geneticamente modificado, e ele tem essa proteína TTA no seu organismo. Ele, quando criado no laboratório, depois ele é solto na natureza. Esse mosquito macho ele vai se reproduzir com as fêmeas na natureza e os ovos que vão ser gerados desse casal de mosquitos, eles são inférteis. Ou seja, a fêmea ela vai depositar esses ovos na natureza, porém não vai nascer nada. E isso é um dos métodos mais eficazes de controle do vetor. Porém, é um pouquinho caro, né? Então não é usado com tanta frequência assim. Tem um outro método também que eu decidi nem colocar aqui. Eu vou citar mais por curiosidade mesmo. Que esse método ele se baseia em você deixar a fêmea do mosquito se reproduzir. Aí vocês podem pensar assim, ué, mas aí você está sendo contraditório, né? Você acabou de falar que o melhor método de profilaxia é impedir a reprodução do mosquito, aí você agora fala que é para deixar a fêmea se reproduzir. É que assim, nesse método, que eu vou citar por curiosidade apenas, você deixa a fêmea se reproduzir, os ovos eles vão eclodir em larvas, e quando essas larvas eclodem, você pega essas larvas e jogam fora.
É lógico, você não vai fazer o descarte dessas larvas de forma inapropriada. Você não vai jogar elas em uma poça d'água, por exemplo. Senão não adianta de nada. Você tem que deixar a fêmea se reproduzir e os ovos virarem larvas para jogar eles fora e matar eles. Porém, esse método não é muito recomendado, porque quem garante que a pessoa que for fazer esse método vai ter a paciência, vai ter a organização de ser babá do mosquito. Então, não é muito recomendado, não. É melhor vocês praticarem o método de profilaxia tradicional mesmo, que é não deixando a água parada, que é mais garantido. Agora as preocupações que o Zika vírus ele tem para a saúde humana. O Zika vírus, no geral, ele não é tão grave assim. Ele é classificado só como uma febre leve, ele apresenta dores no corpo. Porém, em uma semana, 10 dias no máximo, a pessoa já não tem mais nada. Ela está normal. Ela apresentou os sintomas do Zika vírus, tudo, mas uma semana, 10 dias, ela não tem mais nada. Porém, quando o Zika vírus ele atinge o sistema neurológico, ele pode causar a síndrome de Guillain-Barré. O que é isso? A síndrome de Guillain-Barré é uma doença autoimune que, quando o Zika vírus ele apresenta infecção no corpo da pessoa, o próprio organismo da pessoa, ele vai tentar combater essa infecção e nisso o organismo ele vai destruir a bainha de mielina, que está presente nos neurônios. Essa bainha de mielina ela é responsável pela facilidade na condução elétrica dos impulsos nervosos, né? E com isso, com a destruição dela, da bainha de mielina, a pessoa pode ficar paralisada, ela tem paralisia. Então, é uma doença bem triste, né? Por conta do Zika vírus pode acontecer isso. Tem tratamento a síndrome de Guillain-Barré? Tem tratamento sim. Porém, ela pode causar sequelas. Então, é melhor se prevenir, né? E a maior causa de preocupação por conta do Zika vírus é a microcefalia em neonatos. O que é a microcefalia? A microcefalia ela é a má formação da caixa craniana no feto. Ou seja, o feto está se desenvolvendo, porém, por conta do Zika vírus, a caixa craniana ela não se desenvolve da maneira que ela deveria se desenvolver. Isso impede o desenvolvimento do cérebro, o que causa a microcefalia. Aí a criança fica com essa aparência aqui. A microcefalia ela é mais fácil de acontecer no primeiro trimestre de gestação, ou seja, os 3 primeiros meses de gestação. Isso por conta que nesse período aí é quando está se desenvolvendo mais o feto, né? Isso significa que no resto do período de gestação não tem a microcefalia? Não, pode ter sim. Não é impossível não. É mais difícil? É mais difícil. Mas pode acontecer durante todo o período de gestação. Porém, no primeiro trimestre de gestação, caso a mãe venha a se infectar pelo Zika vírus, é mais provável que a criança nasça com microcefalia. Bom, aqui eu coloquei um vídeo para deixar mais claro como que é o ciclo de vida do mosquito. Ele é um vídeo bem rápido, eu acho que tem 1 minuto e meio mais ou menos. Então é só para vocês verem como que acontece o ciclo de vida do mosquito e como é rápido. Agora eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada.
vocês viram como que é rápido, né, o desenvolvimento do mosquito, desde o momento que a fêmea colocou os ovos até esses ovos virarem o mosquito adulto. Por isso que aquele método que eu citei para vocês lá como curiosidade não é muito recomendado, né? Porque alguns dias que vocês se descuidarem, a larva já virou o mosquito e já foi embora. Então por isso que aquele método lá não é muito recomendado. Bom, aqui agora a incidência do Zika vírus no nosso país. Aqui um gráfico de linhas mostrando o número de casos prováveis de Zika vírus, tanto em 2016, 2017 e 2018. Aí, em 2016, vocês podem ver que nas primeiras semanas epidemiológicas aqui, os números de casos do Zika vírus eram bem altos, chegando a quase 18 mil casos. Isso aconteceu principalmente lá em 2015, 2016, porque nessa época aqui tudo era muito novo, né, no nosso país pelo menos. Então, como tudo era novo, não se tinha muito conhecimento sobre o Zika aqui no nosso país, então por isso que teve tanto número de casos assim nessa época. Mas só que durante o ano, conforme foi passando o ano já foi diminuindo o número de casos. Aí em 2017 já se manteve constante o número de casos e em 2018 diminuiu mais ainda. Hoje em dia, 2019, 2020, ainda tem casos sim, mas só que nem se compara lá no começo, em 2015, 2016. Mas ainda tem casos, como eu acabei de falar. Aqui o alcance do Zika no nosso país, a região centro-oeste, ela é que mais tem a incidência do Zika vírus, que chega de 3.000 a 7.000 casos a cada 100 mil habitantes. E não tem uma explicação correta para por que acontece a incidência tão grande assim na região centro-oeste. E outra curiosidade também é que aqui na região nordeste tem o maior número de casos de microcefalia, mas também não tem uma explicação correta. Foi pela região nordeste que o Zika vírus entrou, foi aqui que tudo começou, porém não há nenhuma explicação por que na região centro-oeste tem o maior número de casos de Zika vírus e por que no nordeste tem o maior número de microcefalia. Não se sabe ao certo por que isso acontece. Aqui eu coloquei duas notícias sobre o Zika vírus. A primeira é de 2015, ou seja, lá no comecinho de tudo isso. O Ministério confirma 134 casos de microcefalia causados pelo Zika vírus. Isso é um número bem alto, se você considerar que são crianças, né? E isso, 134 casos que foram confirmados. Tinha mais 2.165 casos suspeitos. Ou seja, é muita coisa, né? Aqui uma outra notícia mais recente, 2020, que 3 novos casos de Zika vírus são registrados no Paraná. Dentre esses casos, era uma gestante. E aqui enfatiza também que ela estava no primeiro trimestre da gestação. Ou seja, é mais propício que essa criança venha a ter a microcefalia. Aqui uma polêmica que envolveu o Zika vírus, que lá em 2016 fizeram uma petição para que fosse legalizado o aborto em caso de infecção pelo Zika vírus. Porém, só agora em 2020, ou seja, 4 anos depois, o STF rejeitou a liberação do aborto em caso de infecção pelo Zika vírus. Cada um tem a sua opinião sobre isso, mas o STF agora esse ano rejeitou essa petição aí. Aqui eu vou passar um vídeo para vocês, ele é bem curtinho também, eu acho que ele tem 2 minutos e meio. É mais para uma conclusão sobre tudo que eu falei aqui. E ele é bem explicativo, eu acho que ele é de 2016, se eu não me engano. Só que ele explica tudo bem certinho de uma forma resumida.
Pessoal, só abrir um parênteses aqui. Nesse vídeo aqui fala que as formas de contágio ainda não confirmadas. A única forma de contágio aqui que não foi confirmada ainda é a transmissão pela saliva. Contato sexual, gestante para o bebê e transfusão sanguínea, essas três formas aqui já foram confirmadas. É só a saliva que, por enquanto, não tem nenhum estudo que comprove que pode ser transmitido o Zika vírus. Bom, essa foi a nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Primeiro eu queria agradecer ao meu grupo, que foram eles que mandaram a maioria das informações aqui. Então, obrigado a eles. E obrigado a vocês também por terem assistido.